Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléia da Rocha e estamos novamente com mais uma aula de português. Tudo bem? Vamos falar hoje sobre leitura e interpretação do conto e também sobre o discurso direto e indireto. Quais são os objetivos dessa nossa aula? Então, os objetivos dessa aula é aprofundar o conhecimento sobre o conto, compreender as estratégias e mecanismos linguísticos utilizados pelo autor na composição do seu texto e também estudar o discurso direto e indireto. Vamos começar? Então, nós vamos começar com a leitura de um conto. Nós já falamos bastante sobre esse gênero aqui, mas vamos conhecer um autor novo. Esse é o Rogério Augusto, que escreveu sobre esse conto aqui. Vamos lá? Chama o conto da mentira. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó está no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, Felipe assistia a um programa de televisão. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe, a moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. Então, aconteceu o que seu pai alertara. A mãe de Felipe fingiu não ouvir, continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio, então ele começou a reduzir suas mentiras até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto, é a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. E aí? Esse é um conto bem fácil, né, em relação aos contos que nós já vimos aqui, do Carlos Drummond de Andrade, também do Manuel de Barros. É um conto que vai falar aqui sobre, então, um menino que mentia. Esse conto, pessoal, ele retoma, então, uma história mais antiga, que é a história do Pedro e do Lobo. Que o Pedro, toda vez, ele mentia lá na aldeia que tinha um lobo. E aí as pessoas ficavam assustadas, iam ver e não havia lobo nenhum. Até que um dia havia um lobo de verdade. E aí ele contou que havia um lobo, mas como ele era muito mentiroso, ninguém acreditou nele. Então, o autor aqui, ele vai retomar a história do menino que contava mentiras, até que um dia contou uma verdade e aí ninguém acreditou nele. Observe. Então, mentiras são coisas muito ruins. Primeiro, porque quem está mentindo não está contando as coisas como elas são, os fatos verdadeiros. Segundo, porque se você recebe o nome de mentiroso, quando você falar uma verdade, as pessoas não vão acreditar em você. Observe, o pai do menino tinha alertado ele sobre isso, olha lá. Aqui, ó. O pai do Felipe, ele disse para o menino, um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. E foi o que aconteceu. E aí o Felipe ganhou a bicicleta no programa de TV, vocês lembram? E aí ele tentou convencer a mãe, mas a mãe não acreditou, porque ele já tinha contado várias mentiras. Então, a mentira é uma coisa muito ruim. E observe outra coisa sobre esse conto. Vocês viram, ele é um conto muito fácil, mas no final, o que aconteceu com o menino que contava mentiras? Ele se tornou um escritor.
Lembram lá do conto do Carlos Drummond de Andrade? Que o menino também inventava histórias, era diferente, o menino inventava histórias, ele não contava mentiras. E aí o menino se tornou também um escritor. E olha que interessante, no final o autor diz assim, o autor desse conto, que o menino se tornou um escritor e agora sem culpa e sem medo, né, ele está escrevendo um conto. E o que é o conto? O conto é a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Então vejam, possivelmente o autor, para fazer esse conto, ele usou um episódio próprio da sua vida. Ele teve essa experiência com a mentira. E aqui ele mostra a diferença entre a mentira e a ficção. Isso é muito importante, gente. Os contos, geralmente, eles são escritas ficcionais, inventadas. Mas eles não são mentiras, porque eles partem da ideia da criação de um mundo imaginário. Eles não se relacionam com a verdade do nosso mundo, no nosso dia a dia. Então, os contos usam o elemento da ficção. E aí, não tem problema quando você está escrevendo uma história, você não se ater tanto à realidade. Apesar que o autor sempre parte da realidade para contar uma história. E lembrem também que os contos, mesmo quando são ficcionais, eles trazem mensagens para nós refletirmos sobre a nossa vida. Tudo bem? E aí, gostaram desse conto? Então, esse é um conto, né? Vocês observam que nele é narrado uma história, possivelmente ficcional, mas que pode até ter se baseado na vida do autor mesmo. É uma história curta, ela tem poucos personagens e tem pouca variação de espaço e também de tempo, né? Então, a gente conseguiu ler, conseguiu reconhecer os personagens em alguns minutos apenas, né? E a história também ali, central, ela fica acontecendo por algum tempo só. Tudo bem? E aí, vamos fazer um quiz junto para ver se vocês compreenderam essa história? O fato que permitiu que essa história acontecesse foi o que desencadeou essa história, né? Foi o menino contar mentiras, a avó do menino ter ligado, os pais do menino ter acreditado nele ou ele ter sido sorteado na TV. O que deu início a essa história? Vamos lá? O que deu início a essa história é o menino contar mentiras. É porque ele contava mentiras que ele ganhou uma bicicleta e não pôde recebê-la. E que aí ele parou, então, de contar mentiras. Compreenderam? Então, aqui eu tenho o fato que inicia a história. Vamos fazer agora, vocês em casa, um exercício? Observe, sobre o trecho em que o pai fala ao filho, um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará, isso aconteceu de fato? Explique. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e daqui a pouco nós já voltamos com a resposta possível, tudo bem?
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Esse exercício está muito fácil, não é mesmo? Então, sobre o trecho que o pai fala ao filho, um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Isso aconteceu de fato? Explique. Sim, né? Pois o menino ganhou uma bicicleta, mas os pais não acreditaram nele. Tudo bem? Acertaram? Vamos continuar? Então, pessoal, em um conto, na tentativa de ser realista, ao modo de falar de suas personagens, o autor ele pode usar uma linguagem não padrão, que não se atenha tanto à norma padrão. Observe aqui, ó. Mãe, a vovó tá no telefone. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. Esse é um recurso, pessoal, muito comum, né? Nós falamos o tempo todo. Ah, tá lá, né? Ele vai estar lá. Ou então, é para eu fazer alguma coisa, é para levar. É muito comum. Então, um recurso que nós temos na fala que nós abreviamos as palavras. Se vocês observarem a minha fala, vocês vão perceber que eu falo muito pra, né? Porque é um costume nosso da fala. Qual o cuidado que nós devemos ter? O cuidado principal é quando nós vamos escrever. Porque na fala esse é um recurso até aceitável. Mas quando nós vamos escrever, a não ser que eu esteja fazendo um conto e que eu precise, como autor aqui, ser fiel ao jeito dos personagens falar, se eu estiver fazendo então um conto, tudo bem. Mas se eu estiver fazendo um texto mais sério, ou uma notícia de jornal, eu preciso então usar uma linguagem também mais formal. E aí eu terei que dizer está, terei que escrever está e não tá. Terei que escrever para e não pra. Compreender a diferença então? Então, aqui é um recurso que o autor usou. Por quê? Porque um menino de 10 anos, de 12 anos, ele não falaria, mãe, a vovó está no telefone. Muito provavelmente ele falaria desse jeito mesmo. Tudo bem? Vamos fazer um quiz aqui? Fácil esse aqui, ó. No caso do uso das expressões em negrito, mãe, a avó está no telefone, a moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. O autor quis reproduzir que tipo de linguagem? Que tipo de linguagem ele está tentando imitar aqui? É a linguagem usada em revistas científicas? É usada por jornalistas em telejornais? É usada em livros didáticos? Ou é usada entre familiares e amigos? Tempinho para vocês pensarem? Vamos lá? Fácil também, né? Todas essas linguagens aqui acima, pessoal, a usada em revista científica, a usada em telejornais ou em jornais, a usada em livros didáticos, todas elas são uma apresentação formal da linguagem. Agora, quando a gente está entre familiares, entre amigos, a gente usa a linguagem de uma forma menos informal. Tudo bem? Observe, né? Se por um lado o autor ele usa às vezes ali uma linguagem informal, há momentos que ele vai usar uma linguagem mais formal, uma linguagem até muito formal. Quer um exemplo? Observe lá, a mãe tentava assustá-lo. Esse, gente, é uma coisa que vocês vão aprender mais para frente, é o uso do pronome oblíquo. É o jeito formal de eu falar aqui. Então, quando eu quero substituir o menino, a mãe tentava assustá-lo. Não é como a gente fala no dia a dia. Como que a gente fala no dia a dia? A mãe tentava assustar ele. Mas aí, a regra da gramática fala que o ele não pode ser usado nesse caso. Mas vejam, é um uso muito formal. O autor usa outros exemplos, mas esse já ajuda vocês a compreenderem, então. Aqui é uma preocupação com a formalidade da língua. Vamos lá. Outra coisa aqui importante sobre esse texto. Quando o autor vai falar, ou vai representar, melhor dizendo, o que os personagens
falam, ele pode fazer de duas maneiras. Ele pode fazer de forma direta, ele pode representar exatamente o que os personagens falaram, e aí eu tenho o discurso direto. Observe. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Observe aqui em negrito. Essa parte em negrito é exatamente o jeito que o pai do Felipe disse. Olha lá, o narrador da história, o autor, melhor aqui no caso é o autor ou o narrador, ele fez essa escolha. Ele escolheu repercutir a fala do pai do Felipe igualzinho, estão vendo? Aqui eu tenho o discurso direto. Observe, agora a frase de baixo. O pai de Felipe também conversava com ele. 2 pontos, travessão, um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Essa nós que mudamos, essa está no texto. Qual que é a diferença? Observe aqui, estão vendo a diferença? A diferença. O que o pai do Felipe falou está igualzinho nos dois, mas nós temos diferenças. Querem ver? Então, na frase 1, as aspas foram utilizadas para marcar a fala do menino, não é do menino, é do pai, né? E na frase 2, o 2 pontos foi utilizado para marcar quem vai falar e o travessão para marcar a fala. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Então, observe, ó. Aqui está o quê? As aspas. E aqui está o 2 pontos anunciando quem vai falar e o travessão quando de fato a pessoa fala. Esse é o exemplo do discurso direto. Tudo bem? Agora, você vai fazer no caderno os seus exemplos. Então, você vai pegar esse trecho aqui e você vai retirar dele a parte que é discurso direto. A parte que o autor repercutiu a fala dos personagens igualzinho eles falaram. Tudo bem? Um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, o que vocês tinham que fazer aqui? Vamos relembrar? Vocês teriam que ler esse trecho e retirar daqui, copiar no caderno, a parte que representa o discurso direto. O que é o discurso direto mesmo? Quando a fala do personagem, ela é representada do jeito que ele falou. Exatamente. Então, observe aqui. Vamos ler? A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Dele quem? Do Felipe, né? Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. Então, nesse trecho aqui, ó, qual que é a parte do discurso direto? Como que a gente sabe? A gente olha e vê, por exemplo, se tem aqueles mecanismos que nós já falamos. Por exemplo, os dois pontos, as aspas duplas, porque elas vão indicar o quê? Que a pessoa está falando. Poderia ter também o travessão, mas o travessão daí é uma outra estrutura de discurso direto. Tudo bem? Então vamos ver como ficaria? Quais então são as partes de discurso direto? É a parte que o menino está falando. Observe. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. Então são essas partes que compõem o discurso direto. Tudo bem? Vamos continuar aqui? Agora nós vamos falar de uma parte que é um pouco mais difícil, que é o discurso indireto. O discurso indireto, então, é um recurso que é usado quando o narrador ele vai reproduzir as falas dos personagens. E aí, pessoal, vamos fazer um parêntese aqui, parar um pouquinho para retomar o conceito de narrador. Nós já comentamos isso. Você tem no texto o autor, que é quem escreve, aqui é o Rogério Augusto, e nós temos o narrador. O narrador é uma voz que ele cria para contar a história. Não uma voz no sentido sonoro, mas uma representação que vai contar a história. Então, o autor pode, quando contar a história, fazer essa voz contar tudo o que se passa, o que as personagens falaram, ou ele pode dar voz aos seus personagens. Fazer uma parte que o narrador conta e uma parte que as próprias personagens falam. A gente viu que quando as próprias personagens falam, nós temos o discurso direto, que vai ser marcado pelas aspas ou pelo travessão. Quando nós temos o discurso indireto, então, nesse caso aqui, não vai ter aquele recurso das aspas e do travessão. Por quê? Porque o narrador, ele vai passar pela sua voz o que os personagens falaram. Então, ele vai nos contar o que as personagens falaram. Quer um exemplo? Então, observe, olha lá. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele, dizendo que ele fora sorteado. O prêmio era uma bicicleta. Quem que falou que o menino foi sorteado? Que o Felipe foi sorteado? Quem falou foi a apresentadora. Mas observe que aqui não está falando do jeito que ela falou. Possivelmente como ela falou, alô, aí é da casa do Felipe? Eu gostaria de falar com ele porque ele ganhou uma bicicleta. Então, possivelmente foi desse jeito que ela falou. Mas é esse jeito que está aqui? Não. O narrador, ele resumiu para a gente. O que ele disse? Olha lá. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele, dizendo que ele fora sorteado. Estão vendo a diferença? Então, o narrador, passar o que ela disse diretamente e a gente não fica sabendo o jeito certinho, exato que ela falou. Tudo bem? E qual que era o prêmio dele, então? O prêmio era uma bicicleta. Eu quero que vocês observem bem essa questão aqui. Vamos supor que a autora, o autor é o Rogério Augusto, ele decidisse fazer a voz da apresentadora também, igual ele fez com a voz do Felipe, da mãe e do pai. Ele teria que dizer assim, então, mais ou menos assim, ó. A apresentadora ligou para o número de telefone. 2 pontos.
Ela vai ter que dizer: Felipe, você ganhou uma bicicleta, você foi sorteado. Olha a diferença aqui, ó. Você foi sorteado. Observe que vai mudar o verbo. No discurso direto, o verbo fica no presente. No discurso indireto, ele vai lá para o passado. E cuidado, aqui o fora, gente, é o fora, não é o forá. É o fora, é o verbo no passado. E se ela falasse agora, o prêmio que você ganhou é uma bicicleta? Vejam, vai mudar, porque ela está falando no presente. Então, quando a gente vai transformar o discurso direto para o indireto, nós temos que ter esse cuidado também de fazer as mudanças dos verbos, porque senão fica estranha as frases, tudo bem? Estranhas as frases, melhor dizendo. Vamos lá? Então, agora é a sua vez. Você vai pegar esse trecho que está em discurso direto, observe ali. Está em discurso direto, é a mãe falando e aparece o jeito que ela falou aqui, certinho, especificamente do jeito que ela falou. E você vai transformar esse texto em discurso indireto. Cuidado, lembre que você vai ter que mudar os verbos, tirar a pontuação, tudo bem? Um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos aqui.
aí, pessoal, conseguiram resolver? Pessoal, essa mudança de discurso direto para o discurso indireto, ela é um pouco complicada. Lembra que eu falei que além dos pontos, vocês têm que prestar atenção também na mudança dos verbos. Ela é muito utilizada em um gênero que é chamado de transcrição oral. É quando você pega o que as pessoas falaram num discurso ali, num diálogo, e você transforma, você conta aquela história numa terceira pessoa. Que é isso? Você vai contar o que aconteceu lá com as pessoas e aí você tem que usar esse recurso de passar o que elas falaram diretamente para um narrador que vai contar. É exatamente o que vocês vão fazer nesse trechinho aqui. Então, vocês têm ali o discurso direto. Vamos lá? Olhe lá. Então, o discurso direto está assim. A mãe tentava assustá-lo. Observe o que eu tenho aqui. Eu tenho os dois pontos. Eu tenho as aspas. Os dois pontos aqui servem para indicar que alguém vai falar. E aí, eu tenho as aspas duplas para indicar o que de fato o personagem, uma pessoa, falou. Observe, há casos em que eu não tenho os dois pontos, tá? Vocês vão pegar textos, principalmente jornalísticos, que não vai ter os dois pontos. Então, o que você vai se basear aqui é principalmente pelas aspas ou pelo travessão, tudo bem? Então, bastante cuidado nessa questão. Nem sempre vai ter os dois pontos, mas o discurso direto sempre tem que ter ou as aspas ou o travessão. Tudo bem? E como que ficaria? Então, a mãe tentava assustá-lo, dois pontos, a mãe falou, seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Sabem o que é o Pinóquio? Aquele bonequinho que mentia e o nariz ia crescendo. E aí, como que ficou quando eu passei agora para o discurso indireto? A mãe tentava assustá-lo, dizendo que o nariz dele iria ficar igual ao do Pinóquio. Observe as mudanças. Aqui, pessoal, entra um elemento importante do discurso indireto que eu não falei antes. É o uso do que, né? A gente chama isso aqui de verbo dicende, não se preocupe com o nome. Eu digo assim, ó, dizendo que, falando que, né? Então, vai ter uma expressão que alguém vai falar alguma coisa, dizendo que. Então, essa é uma marca, então, do discurso indireto. E o que a mãe disse? A mãe disse que o nariz dele iria ficar, lá, igual ao do Pinóquio. Observe que aqui mudou. Ali a mãe diz seu nariz. Aqui fica o nariz dele. Observe que lá a mãe disse vai ficar. Aqui o verbo mudou para iria ficar. Então, bastante cuidado quando a gente faz essa transformação, tá? Observe que vai sair a pontuação, que vai entrar o que vai mudar os verbos. Tudo bem? E aí, gostaram desse conto? Esse conto, pessoal, ele faz parte de uma coletânea que a Nova Escola, que é um site educacional, ele organizou. Lá há vários contos, né, nesse site, para que vocês leiam, para que vocês conheçam. Contos muito interessantes que trazem lições para as nossas vidas. Lembrando que vocês que são pequenininhos, têm sempre que acessar a internet com a ajuda de uma pessoa responsável, maior de idade, geralmente, tudo bem? E aí? Gostaram da nossa aula? Hoje nós trabalhamos com a leitura e interpretação de conto. Ó, a professora até se atrapalhou aqui, que palavrão, né? Interpretação. Então, nós trabalhamos com a leitura e interpretação de conto, nós já havíamos visto esse gênero, nós vamos ver de novo. E nós vimos, então, também o uso do discurso direto e do discurso indireto, que são as formas de você contar o que os personagens falaram, ou de forma direta ou de forma indireta, quando o narrador é que vai nos contar o que eles falaram. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós voltaremos a falar desses assuntos e continuem estudando. Se possível, revejam a aula lá no YouTube. Tudo bem? Obrigado e até mais!
Jump.